Vamos ao capítulo sobre chakras e a projeção astral. Como já falamos no capítulo anterior sobre energias, os chakras são centros de força, são vórtices que ficam localizados no corpo energético. A função deles é fazer o respirar do processo. São conexões de energia entre o corpo físico e o astral, ligadas a cada célulazinha, quer dizer, são milhares, milhões, e cada glândula. Além de movimentar toda a energia, o objetivo dos chakras também é ventilar a encarnação e também funcionam como radares, abrindo totalmente a percepção extrasensorial quando bem desenvolvidos. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda, disco, centro ou plexo. O objetivo desse capítulo é explicar como esses centros de força influenciam na projeção astral. A gente vai focar aqui dentro do estudo das experiências extracorpóreas. É claro que tem mais informações. É importante buscar essa informação mais abrangente. Os chakras têm claramente a base da reencarnação, mas ao mesmo tempo, estando desbloqueados e bem movimentados, eles ajudam também a manter um bom equilíbrio físico e aumentam o seu bom desenvolvimento, potencializando as sensibilidades e as percepções extrasensoriais. E para você ter tudo isso junto, para conseguir que os chakras funcionem bem, junto com o sistema energético e o corpo físico, é muito importante sempre que você entenda que tudo vem através de um bom equilíbrio mental. Pois se você não tiver essa busca pelo equilíbrio, acaba repercutindo no campo emocional, que vai no campo astral e enfim também está no energético, e isso desbloqueia, desalinha e acaba todo o projeto de deitar e fazer técnica vai para o espaço por causa de uma simples percepção de quão interessante é o equilíbrio emocional, e é um dos maiores desafios do projetor, isso porque nós repetimos constantemente. E essa semifrequência, que são as energias, elas estão tão próximas da gente, e os chakras, eles são meio físico, meio astral, porque justamente faz esse intermédio. Então, esse processo de sensibilidade, da sensibilidade dos chakras, cada dia vai aumentando, cada dia você vai começando a perceber mais, de acordo com cuidado, com trabalho e com compreensão física, o estudo físico dele, que o teu cérebro consegue perceber as movimentações dos chakras, a ativação quando está bloqueado, quando não está passando determinada energia. Isso tudo a gente vai ver durante as técnicas e como isso afeta as suas experiências extracorpóreas. Na projeção astral, nós temos alguns chakras que são fundamentais e você vai ver que você vai acabar sentindo eles com mais intensidade. Nós vamos falar alguns que são os importantes ou os mais próximos, normalmente também os mais conhecidos, e são ligados fortemente à projeção astral. Nós vamos dar ênfase a uns e a outros nem tanto, mas vamos lá. Eu vou começar pelo chakra para a gente o mais importante. Apesar do chakra coronário ser a base de tudo, o chakra frontal certamente é o mais importante para a projeção astral, porque ele vai ligar diretamente à questão da lucidez. Esse chakra fica localizado no centro da testa. Ele abre muito facilmente quando o buscador começa a fazer as práticas energéticas. Às vezes, só de pensar, a pessoa já sente como se fosse um dedinho ou algo se movimentando aqui, devido à concentração e à tentativa de abertura de lucidez. E você vai mexendo nas energias, você vai sentindo essas repercussões, e ela faz parte do processo do desbloqueio do chakra, e quando ele está desbloqueado, você passa a sentir mais fácil. Quando você começa a questionar sua lucidez, começa a querer abrir a percepção a outra dimensão, você está dando, por exemplo, um aviso ao seu corpo, ao seu cérebro, que o campo energético é a todo o sistema que você quer se manter lúcido. Existe um processo automatizado que acontece em todo o sistema. Mexe diretamente nessa área do cérebro que envolve também exatamente esse centro de força. A mecânica disso é muito interessante e a gente não consegue ir mais a fundo entender por que acontece dessa forma. Mas quando você pensa no chakra, quando você pensa em lucidez, ele funciona nesse tipo de ativação. E a mecânica disso faz com que você, ao mesmo tempo, quando você toma um susto, por exemplo, você toma um susto, seu coração dispara. As suprarrenais liberam adrenalina e com isso você tem um alarme. É um tipo de ativação de uma área do cérebro. A mesma coisa acontece com o chakra frontal. Quando você pensa em lucidez, quando você pensa em sair do corpo, quando você pensa em abrir a percepção, em estar acordado, existe uma mecânica que acontece interna que também ativa o chakra frontal. Então é um chakra muito interessante. A hipófise, por exemplo,
também chamada de glândula pituitária, ela está ligada ao chakra frontal e desperta e costuma ter uma variação de percepção de movimentação quando a gente trabalha bastante energia no chakra frontal. Algumas pessoas têm sensação de algo rodando na localização do chakra frontal. Pode achar que pode estar movimentando porque realmente existe uma vórtice e essa roda, como é o próprio nome literal, ela dá a sensação mesmo de movimentação. A sensação, você pode ter a sensação que ele está rodando para todos os lados, e tem pessoas que sentem no sentido horário, como um giro, como um disco. Existem técnicas, inclusive energéticas, em que você faz o processo de trabalho energético, fazendo a visualização desse chakra se movimentando, às vezes para um lado, às vezes para o outro, às vezes um para cada lado, como se fossem 2 discos no seu frontal, no centro da sua testa, ajudando a desenvolver. Isso vai variar de um caso a outro, não há problema. Tem alguns que falam que é melhor rodar para um lado, é melhor rodar para o outro. De fato, é melhor estar desbloqueado. E a repercussão dessa movimentação vai criar em você uma abertura melhor de percepção no corpo, uma melhor projeção astral e, consequentemente, também uma capacidade extrasensorial, seja de percepção energética ou percepção diretamente de consciências. Isso é muito interessante. E, inicialmente, quando uma pessoa, o projetor astral, começa a mexer o chakra, ou depois de um tempo que ele já mexe, esse chakra está bloqueado, ele pode ter vários tipos de reações. Por exemplo, dor de cabeça. É comum com esse chakra bloqueado ou falta de uso, depois de um tempo, você vai mexendo, você ter algum tipo de repercussão física. É muito interessante como ele está ligado ao físico também, eis porque isso acontece. Sentiu dor? Está incomodando? Dá uma parada, toma uma aguinha, espera a reação física passar e depois vai voltar a fazer os exercícios. Não para, porque seja qualquer tipo de dor, por causa da repercussão energética. Existe uma reação energética que bate no físico, no trabalho de movimentação das energias. E como por exemplo, você está mexendo na energia, você pode sentir o coração acelerar um pouquinho, você pode sentir várias... A gente vai contar um pouquinho de cada coisa aqui no decorrer desse capítulo. Quando o chakra frontal estiver bem ativado, ele vai trazer um bom aprendizado, mais facilidade para aprender, para estudar, mais apuração, mais lucidez no corpo e na projeção astral, enfim, ele vai trabalhar diretamente o processo da rememoração também. Existe uma ligação entre o chakra frontal e o chakra coronário. A gente vai falar dela a seguir no próximo capítulo aqui, inclusive sobre um experimento que nós temos. Chakra coronário. O chakra coronário fica no topo da cabeça, a chakra da coroa. É feito para absorver energias mais sutil. Ele existe para movimentar todo o campo energético, fazendo um equilíbrio, buscando energia mais sutil e reequilibrando todo o corpo, todos os outros chakras. Ele é um portal total para cuidado de tudo, de toda a parte intelectual também. Todas as pontas do corpo acumulam mais energia, bem como na física, um para-raio, as energias são acumuladas ali. E acontece da mesma forma. Então é muito comum que o desenvolvimento desse chakra, o acúmulo energético, ele cause repercussões também, como algum tipo de dor de cabeça, ou um bloqueio muito grande, um não cuidado energético, uma mediunidade parada. A mediunidade, na verdade, são pessoas mais sensitivas, e esses chakras, eles drenam mais energia para as pessoas mais sensitivas. Quanto mais sensitivo você é, mais capacidade de energia você tem de captar. E algumas pessoas captam essa energia e conseguem fazer um intermédio dimensional mais forte. Essas pessoas são sensitivas, são chamadas de médiums. E todas as pessoas com acúmulo energético, uma das repercussões dessa reação são algumas dores. Você pode ter dores de cabeça, você pode ter dores nas juntas, todo o processo de trava energética cria uma repercussão e se as pessoas nem sabem, um problema nos ossos, tudo isso cria uma reação. Isso se você não trabalha, não cuida das energias. Logo, as técnicas energéticas, o cuidado, vai fazer sempre com que você fique de forma mais saudável. Mesmo que você tenha uma mediunidade e não faça uso dela ou utilize... Eu recomendo a leitura de informações e de livros sobre isso, para abranger um pouco mais a questão da mediunidade, que não é o tópico desse curso. O chakra coronário tem uma drenagem energética muito intensa, apesar de não sentirmos. No topo da cabeça, nós temos um cone conectado e fica dentro do campo energético e ele acessa o físico trazendo muitas dessas energias para cá.
Ele consegue captar também as intuições, as ideias que chegam dos espíritos e também é por aí também que chegam as ideias ruins, né? Das almas cebosas, que eu costumo brincar, que a gente tem que estar sempre trabalhando muito bem o campo da mente. É justamente através daí, é exatamente o mesmo princípio de mente, corpo, espírito. No caso aqui, mente, que mexe na mente. Chega no corpo astral, chega nas energias, mexe no seu emocional, desarmonia os chakras e tudo mais. É o mesmo princípio. O chakra coronário, ele é um chakra que precisa também estar bem ativo e está ligado a esse equilíbrio mental. Para se alcançar uma boa lucidez, obviamente, a preocupação e a busca por isso vai trazer uma ativação e uma melhor abertura desse chakra coronário. O chakra frontal, ele é ativado em determinada área do cérebro que faz com que capte o que está chegando. Então você vai precisar também de uma interação entre o chakra coronário e o chakra frontal. Esses dois chakras juntos vão fazer com que a abertura de lucidez seja mais forte, que ele cria um processo de decodificação do inconsciente, fazendo com que a rememoração fique mais fácil. E não só isso, toda a captação de intuição ela tem que primeiro passar pelo inconsciente. Estamos captando várias informações e não conseguimos decodificar. Com o chakra frontal e o chakra coronário alinhados, o processo de decodificação dessa informação, da passagem do inconsciente, que às vezes não se baseia só no físico, mas no cérebro do corpo astral, a passagem para o consciente do corpo físico fica mais fácil. Isso porque as técnicas que nós vamos ver na frente, muitas delas tem uma técnica específica só disso, trabalham os dois chakras juntos. Então a busca pelo equilíbrio coronário frontal vai fazer um processo de percepção de lucidez maior. Você vai abrindo sua lucidez e seus chakras vão abrindo mais. E quando você vai mexendo nisso, você vai perceber uma diferença muito grande na sua concentração, na sua calma, na sua percepção, na quantidade de pensamentos que às vezes você capta. Você começa a trabalhar a energia, um universo abre na sua frente. Os chakras, eles criam sensores, radares, percepção da sua consciência. E você está não só mexendo chakras, você está mexendo chakras com a lucidez. Lembra que eu falei a você que as energias também são um veículo de manifestação da consciência? Então você passa a usar a sua energia para trazer informação. Você chega perto de uma pessoa, você começa a perceber o pensamento dessa pessoa, situações que ela passa, você começa a trazer coisas que estão acontecendo ali no redor, ideias ou acontecimentos distantes. Tudo isso vai acontecer. Quem for clarividente e enxergar um projetor astral, quer dizer, uma pessoa que se cuida diariamente, energeticamente, ou na medida do possível ele está sempre se cuidando, ele vai claramente perceber que há uma diferença naquela pessoa. Existe um experimento nesse livro chamado Brincando com as Energias. A gente vai dar várias sugestões de brincadeiras, entre elas é passar essa energia do frontal para o coronário e do coronário para o frontal, tá? Lembrando que os experimentos começam a partir do capítulo 35. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olha que interessante. Certa vez, eu vou contar uma historinha aqui. Eu fui com uma amiga que ia se consultar com um médium. Essa amiga é um médium muito conhecido lá de Salvador. Ela estava com medo, estava um pouco ansiosa. Você pode ir comigo? Você tem essa coisa. Eu já estava estudando essas coisas de espiritualidade. Eu fui. Eu tinha uns 19 anos. Era novo. E fui com ela. E chegando lá, eu fiquei sentado e veio um rapaz, que era esse médium, né? Ele próprio foi lá na recepção. Era um lugar muito arrumado, muito organizado. E chamar a gente. Até achei interessante isso. E esse cara parou, falou com ela e tal, e eu estava do lado, ele me olhou de novo e olhou, e ficou uns 10 segundos me olhando assim, né? E não sei se eu fiquei pensando que ele ia achar que eu era um cliente também, mas eu fiquei ali quietinho. Ele foi embora, voltou. Depois ele saiu de novo e me chamou. Vem cá, olho de vidro você. Ele disse assim, eu olho de vidro? Eu falei, como assim, né? Ele era ligado ao Candomblé, Umbanda, tal. Olho de vidro é você tem a testa diferente. Ele não falou chakra, ele falou testa, tá? Você tem um olho de vidro, é difícil eu ver isso. Mas está um pouco embaçado. Eu voltei só para te falar um negócio. Além de vou te aconselhar você passar óleo de mirra. Ele falou assim para mim. E outra coisa, não deixe as pessoas baterem e colocar a mão na sua testa não, tá? E eu, na verdade, na época, estava em aprendizado, né? Segui o conselho dele, comprei o óleo de mirra, passei e tal. Mas eu também passei a questionar, por que óleo de mirra? E por que não pode bater na minha testa? Aquela coisa do segundo capítulo desse livro de questionar, eu era extremamente pentelhão. Tudo que falava eu questionava. Mas fiz, não senti diferença nenhuma. O que ele quis dizer, e eu fui percebendo isso com o tempo, é que eu não me senti superior por causa disso. Na verdade, não tem nada de superioridade nisso.
eu entendi que a busca pelas experiências extracorpóreas e o cuidado diário com as energias, e a busca pela lucidez para manter essa percepção o tempo todo, não só lá, mas aqui, faz com que a gente fique naturalmente diferente. Não é melhor nem pior, diferente. Tem uma repercussão. O chakra coronário será importante para o desenvolvimento da experiência extracorpórea e, quando bem desbloqueado e bem desenvolvido, abrirá campo para maiores intuições, ajudará na rememoração, nas saídas astrais e fará com que fique diferente todo o processo do seu desenvolvimento do parapsiquismo. Ele vai potencializar. Vamos ao chakra laríngeo. É utilizado muito para a comunicação, para a troca de informação. Ele fica aqui localizado nessa área da garganta. Se você é muito retraído, muito tímido, muito fechado, é comum que você também tenha algum problema de origem sexual. Os chakras que a gente vai falar, sexual e laríngeo, são conectados de alguma forma interessante. A origem desse chakra é ligada à vida, tá? À capacidade de socializar, de se comunicar, de gerar informação, de gerações. Geralmente as pessoas que se comunicam melhor também acabam tendo um equilíbrio melhor sexualmente falando e um desenvolvimento melhor no todo o seu equilíbrio, porque ele está trabalhando num chakra mediano entre a garganta e o alto e o chakra sexual, que está ali perto do básico, também para o chão, dando base. Então, como se você buscasse um equilíbrio entre a parte instintiva e a inteligência. Isso cria essa energia de equilíbrio, essa aproximação é muito importante para a projeção astral. Ele também é ligado a alguns órgãos respiratórios. O acúmulo de muita energia pode gerar repercussões nesse chakra laríngeo, na área da garganta. Quando você sai do corpo e você não cuidou muito bem das energias, no processo da mecânica, quando você consegue sair lúcido, mesmo não trabalhando muito bem as energias, isso acontece, você sente uma variação, obviamente, da lucidez, você fica com dificuldade de concentração e é muito comum que você comece a expelir alguma coisa pela boca eventualmente. Não é sempre, você pode até ter tido sonhos disso. Você começa a puxar com um doce puxa-puxa ou com alguma coisa que está presa, ou às vezes você acha que tem uma corda presa na sua garganta, ou que a boca está cheia de coisas, você está tentando falar e não consegue. Isso é uma reação normalmente ligada a acúmulo energético. Você está, para falar em linguagem mais simples, vazando energia, né, pela boca, que é um dos pontos energéticos que mais sai ectoplasma. Então, é bem comum que isso aconteça e por isso que é importante o cuidado com a prática energética. Existem vários fatores. Um outro fator interessante que eu esqueci de falar e vou falar agora, o não cuidado com o chakra frontal cria o que a gente chama de projeção cega. Pelo mesmo motivo do chakra laríngeo, quando a pessoa não trabalha muito bem o teu chakra frontal, no momento da saída, ela pode se sentir cega, pode sentir dificuldade de concentração e pode ficar na coisa que se chama de projeção cega, fica escuro mesmo. No entanto, se você trabalhou bem o chakra frontal, você passa a ver tudo claro, mesmo que esteja escuro absoluto, é como se saísse lanternas de você, tanto do frontal como você vê saindo de outras partes do corpo. É bem comum eu ver das minhas mãos também como se fossem lanternas quando estou com um bom trabalho energético. Isso geralmente também se deve, o chakra laríngeo bloqueado, à energia sexual acumulada ou falta de boa exteriorização no processo das técnicas energéticas sobre a qual nós falaremos mais adiante. Chakra cardíaco. É o centro de força responsável pela energização do sistema cardiorrespiratório. Ele é considerado o canal da movimentação dos sentimentos elevados. É como se fosse o equilíbrio entre o pensamento, passa pelos chakras de equilíbrio e chega no meio mais ou menos no meio do processo do corpo. E ali fica a parte do meio para cima. Sentimental equilibrado é quando você usa o sentimento para a inteligência. A função dele é trazer equilíbrio justamente entre a parte mental e a parte emocional, sutilizando isso e fazendo com que fique algo equilibrado. O equilíbrio desse chakra faz com que você tenha um sentimento mais tranquilo. A pessoa, quando está mais equilibrada, normalmente ela fica mais amorosa, mais tranquila, com menos rancor, com melhor nível de discernimento, direcionamento consciencial,
que é consequência de um bom equilíbrio cardíaco, de um bom equilíbrio nesse chakra. Quando o seu chakra cardíaco está equilibrado, é comum que você tenha experiências extracorpóreas melhores, mais abertas, mais perto dos mentores, e um melhor nível de compreensão. Por isso que o equilíbrio dessas energias é que causa um bom direcionamento da lucidez. Chakra umbilical. É um chakra muito importante para a projeção astral. Assim como o chakra cardíaco está ligado ao sentimento, à energia que encontra a parte mental e eleva essas emoções, o chakra umbilical é a base do instinto, onde estão também as energias e os sentimentos mais um pouco pesados e densos. Então, quando você está com esse chakra bloqueado no processo do desenvolvimento energético, ele pode causar medo, enjoo, frustração, irritação e todos os outros tipos de sentimentos. Por isso, quando você estiver com muito medo, durante o trabalho energético, é bom cuidar um pouquinho mais do umbilical. O projetor experiente já sabe, opa, peraí, estou sentindo uma coisa estranha, eu estou sentindo um pouquinho mais de raiva hoje, algum sentimento estranho está me rondando. E a esterilização energética localizada, nós vamos falar disso, neste chakra vai ajudar no processo de alívio desse processo. Principalmente porque você já vem diariamente fazendo, então vai ser mais simples para uma pessoa que já vem cuidando das energias constantemente. Ele vai ajudar claramente no controle das emoções, vai sentir isso claramente, o instinto, todo o processo vai basear nesse chakra, no desenvolvimento das suas energias, você vai sentir isso. Nas técnicas que faremos, muitas delas trabalharão bastante esse chakra umbilical. Inclusive, no experimento que nós temos sobre o medo, é um experimento muito forte, tá? Onde você deita no escuro, absoluto, e eu vou fazer com que um espírito esteja entrando e você esteja fazendo uma prática com sons bionaurais. O objetivo, claro, que você pode criar aí, é um experimento que é feito por opção, mas é muito interessante pelo trabalho do medo. Ao mesmo tempo, você vai sentir como um mentor falasse para você. Equilíbrio, aprender a manter o equilíbrio, é manter também esse chakra como se fosse um gatilho. Ele é o gatilho emocional. Ele vem sem controle, a maioria das pessoas não controla. Ele é muito forte e o trabalho nesse energético constante, junto com a consciência, vai fazer com que você melhore muito. O chakra umbilical está ligado aos pâncreas. A função dele é equilibrar as funções também digestivas no que diz respeito à função física, o sistema físico. Quando você tem algum problema no bloqueio e movimenta as energias, você pode ter nesse chakra uma das reações físicas que chegam nele, é um desarranjo intestinal, diarreia, ao movimentar esse chakra. Principalmente quando a pessoa ou nunca fez, ou está muito tempo sem fazer, ou ela é mais sensível. Existem, como eu falei, várias reações que, como as energias estão no intermédio, vão chegar sim à sua questão física. Chakra sexual é o chakra mais forte que temos. No homem, está ligado aos testículos e na mulher, nos ovários. Ele tem a função básica de trabalhar essa energia mais densa da terra. Quem pensa que o chakra sexual é ruim, está muito enganado. O equilíbrio desse chakra é importantíssimo para nós, bem como para a projeção astral. O acúmulo energético desses chakras pode causar dificuldades no desprendimento na hora da projeção astral. Bem como nós falamos, pode causar várias outras dificuldades de origem instintiva que bloqueiam todo o processo físico. Não é à toa que os estudos da psicanálise e tudo mais são todos baseados na questão da sexualidade, ou boa parte dele, para que a pessoa entenda o quão aquilo mexe no nosso comportamento. O que acontece é que quando você sai do corpo desse jeito, acumulado energeticamente falando, você acaba perdendo a consciência e mais facilmente sendo atraído para as zonas sexuais, como a gente falou dos vales das zonas, nas dimensões, ou aproximando espírito. Lembra que é cheio de gente desencarnada que continua do mesmo jeito? Exatamente. Existem técnicas de limpeza, existem pessoas que são mais fáceis, elas conseguem uma canalização ou uma mentalização em que elas não têm exatamente uma ligação muito forte sexual. Normalmente nos homens uma questão sexual é mais forte, não é regra, tem exceções e várias delas, por isso que o cuidado é legal e por isso que é bom, na verdade, ter uma namorada ou fazer uso de uma forma equilibrada da masturbação. E como fazer isso, a gente sempre fala com muita desenvoltura em vários vídeos que nós fazemos nos FAQs, as perguntas e respostas frequentes, que você pode encontrar no YouTube, no nosso canal. Quando bem desenvolvido, o chakra sexual estimula melhor o funcionamento dos outros chakras, e porque ele ajuda a movimentar as energias que vêm de baixo, tem inclusive um despertar do Kundalini, ou Kundalini, como o pessoal fala,
é uma canalização energética feita desde a base do corpo, quer dizer, do chakra básico até o topo da cabeça, até o chakra coronário, que é muito difícil de ser feita por causa desse equilíbrio que a gente não tem, dessa movimentação energética que normalmente nós não temos. Então, existe um êxtase interno que mistura força física com força espiritual, com a força sexual e a força da procriação, e tudo isso cria uma grande movimentação energética, tá? A questão sexual é muito forte, é muito polêmica, mas no nosso planeta nós temos isso simples de forma instintiva. Não é, enfim, é importante a gente ter a compreensão do quão simples é isso e dividir e parar de ter esse tabu. Para melhores experiências extracorpóreas, o ideal é que você esteja sempre com esse chakra, o chakra sexual equilibrado. Ter alguém para brincar, para trocar energia, pessoas que você vai trocar energia de forma saudável, não é qualquer pessoa, isso é muito importante, isso aí não é uma questão de educação sexual nem nada, é uma questão de educação energética, tá? Nunca ninguém te falou isso, cuidado que você vai pegar a doença, pois eu estou te falando, cuidado que você vai pegar energia ruim, ou vão pegar de você se você não se cuidar. Então é sempre importante a gente estar sabendo com o que está andando no quesito energético, mas ainda assim a movimentação e o cuidado disso de forma simples e suave, inclusive a compreensão da movimentação física, do sexo, do uso do corpo de forma equilibrada, não há problema nenhum nisso, equilíbrio é a chave. Você pode, como eu falei, fazer isso sozinho através da masturbação, alivia sim o campo energético, facilita a saída extracorpórea e deixa uma informação importante. Se você tiver com um acúmulo energético muito grande, sexual, seja por uma idealização ou por muito tempo de não uso, vai ser mais fácil você sair do corpo através da masturbação, aliviando aquela energia e enfim, tendo um acúmulo energético, do que você acumulado e sair do corpo, porque você vai acabar perdendo a lucidez pelo lastreamento energético ou até passando pelo processo de assédios. A gente vê muito comumente falarem que o ato sexual pode fazer mal nas práticas espirituais. Isso não é verdade, isso é um tabu. O desequilíbrio é que pode trazer, de qualquer origem, isso sim, um mal para a nossa vida ou algo que desequilibre, algo que leve. Sexo, enfim, é vida, é energia e, como tal, precisa circular sem trauma, sem bloqueios ou sem exagero. Chakra esplênico é um chakra pouco conhecido. Ele fica localizado perto do umbigo, um pouquinho mais para a esquerda, em cima do baço. Na verdade, ele está ligado à glândula do baço. Toda vez que ele está ativo, você tem uma soltura energética muito forte. Só que é muito difícil ativar ele. É comum que, inclusive, você tente fazer e não vá. É muito comum, inclusive, quando você está fora do corpo projetado, trabalhando nas energias, você sentir uma pontada lá fora ou uma pontada no momento que você está deitado. É quando ele resolve se ativar por si só. Às vezes parece alguém enfiando uma agulha ou uma faquinha, não dói, tá? Mas você sente algo assim, você chega a se dar uma mexidinha às vezes. A ativação desse chakra facilita todo o processo de movimentação energética, todo o parapsiquismo, ele tem uma função estranhamente incrível nesse aspecto, e apesar de ser difícil, existem técnicas para tentar ativá-lo, tá? Não é exatamente um bicho de 7 cabeças, eu já consegui ativá-lo pela vontade e consegui senti-lo fortemente, eu pensei e ele ativou. A técnica completa 4, que está lá no nosso site viagemastral.com, tem a função de trabalhar, dentre outras coisas, também esse chakra. E só para a gente colocar os pingos nos is aqui, e repetindo o conhecimento. Não adianta você só trabalhar um chakra específico, vou trabalhar só o frontal, enfim, e não cuidar do equilíbrio de tudo. Bem como o equilíbrio mental, um bom equilíbrio mental vai fazer com que você controle melhor o processo. Obviamente, com o emocional equilibrado, junto com esse que vem da mente, vai fazer com que tudo funcione melhor. Do mesmo jeito, não adianta você querer ser um X-Men e sair do corpo todo dia se você não trabalha as energias, se você não cuida. Existe uma mecânica, como a gente está tentando explicar aqui. Tem pessoas que fazem esse processo naturalmente. Tem gente que fala, eu não mexo energia e saio. Eu não faço nada disso e saio. Não caia nessa conversa. Existe uma mecânica, até onde a gente entende hoje, o processo é dessa forma, e é isso que a gente tem visto, a gente está questionando o tempo inteiro para que aconteça. Então, todas as pessoas, a média das pessoas que conseguem sair do corpo são justamente essas que mexem mais energia e cuidam do emocional, observam a sua lucidez no dia a dia, enfim. Eu fico por aqui e até o próximo capítulo, onde falaremos sobre o estado de hipnagogia e ponto X. Um abraço!